Oi, meus amores, tudo bem? Nosso bate-papo de hoje é sobre enxoval. Para quem já conhece os vídeos anteriores, sabe que a gente nunca fica só restrita ao tema. Então, eu não vim trazer uma lista só de quantidades e produtos para vocês. Eu vim trazer uma lista de informações que a gente julga super importante vocês saberem, mesmo antes de comprar as primeiras pecinhas de enxoval do seu bebê, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a fisiologia e o crescimento dele, e aí você vai entender o porquê que a gente encaixou esses itens no tema enxoval. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Pri Bazan, eu sou biomédica de formação há mais de 20 anos, casada, com 2 filhos e diretora da Maternitá. A Maternitá é uma empresa de assessoria para gestante. A gente cuida de todas as providências para as nossas clientes, desde que elas descobrem a gestação até os primeiros 3 meses do bebezinho. Bom, feitas as apresentações, eu vou começar com o tema de hoje. E eu queria começar falando um pouquinho sobre a fisiologia do bebê e trazendo um tema que talvez muitas mães desconheçam. Vocês sabiam que o bebê ele tem um quarto trimestre de gestação? Exatamente, um quarto trimestre de gestação. É o que os pediatras chamam de estereogestação. O que é isso? O organismo do bebê ele precisa de um tempo de maturação fora do útero. Tem muitos dos sistemas dele que só vão amadurecer, só vão estar plenamente formados aos 6 meses de vida dele. O sistema da pele é um deles, né? É por isso que o bebê, por exemplo, ele nasce com uma camadinha de gordura, né, sobre a pele, que estava revestindo, estava protegendo ele dentro do útero. Então, com 1 semana, 10 dias mais ou menos de vida, ele começa a dar uma descamadinha. E essa descamação é normal, tá, gente? Não precisa ficar preocupada. Outra coisa que é normal na pele do bebê são aqueles pontinhos de gordura que a gente vê no rostinho deles, que a gente chama de milho. Aquilo realmente são pontinhos, são granulozinhos de gordura. O próprio organismo do bebê, ele vai reabsorvendo essa descamaçãozinha e esses pontinhos de gordura com o tempo, isso é super normal, tá? Então, a gente tá falando sobre a pele, para vocês saberem, o bebezinho, nos primeiros 15 dias de vida dele, o termômetrozinho interno dele tá completamente desregulado, porque ele vivia no útero a 36,5, 37,2 graus, que era a temperatura dele dentro do útero, o ambiente dele dentro do útero, e agora ele está tendo que trabalhar no frio, no calor, né? O organismo dele está tendo que se adaptar a essas variações de temperatura. Então, nos primeiros 15 dias, o termostatozinho interno dele está completamente desregulado, tá? Vai ser só com 1 mês de vida que a temperatura dele começa a ficar um pouquinho mais regulada e um pouco mais parecida com a nossa. Mas para a gente ter um parâmetro, é bom a gente saber que ele está sempre um passo atrás da gente. Então, assim, se a gente está bem, o bebê está com frio. Se a gente está com calor, o bebê vai estar bem. Se a gente está com muito calor, aí sim o bebê está com calor. Mas se a gente está com frio, aí o bebê está com muito frio, tá? Então, é bom ter isso em mente, assim. O bebê está sempre um pouquinho atrás da gente, um passinho atrás da gente. Mas o importante a gente saber é que, assim, como o sistema de temperatura dele só regula aos 6 meses, só está totalmente maturado aos 6 meses de vida dele, então a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado para a gente não agasalhar demais o bebê e nem deixar o bebê passar frio, tá? Então eu vou falar um pouquinho disso, como vestir o bebê para não deixar que ele passe nem muito frio, nem muito calor, tá? A maneira mais rápida de identificar se o bebê tá bem, se ele tá com frio ou se ele tá com calor, é colocando a mãozinha no pescoço do bebê, tá? Por que isso? Porque o pescoço vai te indicar se ele tá transpirando ou se ele tá frio. Por que a gente não deve medir a temperatura do bebê pelas extremidades, pela mãozinha ou pelo pezinho? Porque, assim como o sistema da pele, o sistema circulatório do bebê não está plenamente formado. Ele precisa de um tempo de maturação também. As veinhas deles não estão totalmente formadas, então não chega muito sangue na pontinha dos dedos do pé e da mão. É sempre mais fria. Então não é um bom termômetro, não é legal
de perceber se o bebê tá com frio ou com calor por ali, pela mãozinha ou pelo pezinho, sempre pelo pescocinho, tá? Se o bebê tiver com frio, gente, ele costuma ter, assim, primeiro que o bebê com frio ou com calor, ele vai estar incomodado, né? Ou ele vai começar a chorar, ou ele vai começar a resmungar, você vai ver que ele vai estar incomodado, você vai perceber que ele vai estar incomodado, tá? O bebê com frio, ele costuma espirrar e soluçar. Dá muito soluço em bebê, vocês vão perceber isso, e normalmente é frio. Gozada, minha mãe, quando eu tinha meus filhos pequenos e eles começavam a soluçar, minha mãe sempre dizia que era frio na moleira. E é verdade, gente. O bebezinho, ele sente muito frio na cabecinha, na moleirinha. Tanto que você vê que quando ele nasce, logo que ele nasce, na sala de parto ainda, as enfermeiras já colocam um gorrinho nele, né? É importante você proteger a moleirinha também. Então é importante o bebezinho estar sempre, a menos que você more num lugar muito quente ou que o dia esteja muito quente, mas é importante você sempre proteger a moleirinha do bebê com um gorrinho, tá? Então, assim, coisas que você vai perceber se ele tiver com frio: o espirro e o soluço, principalmente o soluço, tá? Então é importante daí você proteger a moleirinha com um gorrinho, as mãozinhas com luvinha e os pezinhos com meia. Mesmo que você esteja com um borezinho que tenha o pezinho, é legal sempre você ter o bebê com uma meinha, tá? Como é que a gente vai vestir? Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente no vídeo, mas como é que a gente vai vestir o bebê no frio? Se o seu bebê nascer no inverno, o importante é, quando você for fazer o enxoval do seu bebê, gente, é sempre ter em mente a estação do ano que ele vai nascer. Não só os primeiros 3 meses, mas os primeiros 6 meses, né? Se o bebê vai nascer no início de uma estação, é importante você calibrar que ele vai pegar aquela estação, aqueles 3 meses inteirinhos daquela estação e a transição do próximo, né? Então, se ele vai nascer no inverno, ele vai usar roupas de frio por muito mais tempo. Se ele vai nascer na primavera, ele já vai usar um pouco de roupa de frio, mas um pouco de roupa de calor, né? Os primeiros 3 de frio, os próximos de calor. Se ele nascer no verão, ele vai usar os 3 de calor, mais muito provavelmente os próximos 3 de calor também, mais pro finzinho de frio. Então, é muito importante você ter em mente na hora de comprar o enxoval do seu bebê, principalmente o enxoval dos 6 primeiros meses, qual a estação do ano aonde você vai estar, onde o bebê vai nascer, tá? Então vamos lá. Se o bebê nascer no frio, você vai precisar o seu enxoval básico, né? O uniforme básico do seu bebê vai ser body de manga longa e culotes ou mijões ou calças, como preferir, porque você vai encontrar a calça com esses 3 nomes: culotes, mijões e calça. Então você vai usar o body de manga longa e a calça de manga longa, tá, gente? Com o pezinho ou sem pezinho, mas sempre com meinha, né? Lembrar que se o lugar for muito frio, você vai ter que colocar o body e a calça por baixo, um macacãozinho por cima e talvez ainda necessite até de uma manta ou de um cobertorzinho para ele na hora de dormir, tá? Caso o bebê esteja muito inquieto, lembra que eu falei que o bebê com frio ou com calor ele vai estar inquieto? Você pode ter agasalhado ele demais, né? Mesmo num lugar frio, você pode ter agasalhado ele demais. Ele pode estar sentindo calor no frio, tá? E como que você vai saber disso? Colocando a mão no pescocinho que eu falei. Ah, Pri, mas eu não tenho certeza se eu tô colocando a mão direita, se é calor mesmo, eu tô segura, eu não tenho... Gente, é simples. Tá insegura? Não sabe se ele realmente tá com calor ou não? Use de praticidade. Você vai ter que, nessa fase, quando você ganhou o bebê, vocês ainda estão se acostumando um com o outro, você vai ter que ser muito prática em algumas tomadas de decisão. Então, nesse momento, você pega um termômetro. Eu não sei se o bebê tá com calor ou não. Você pega um termômetro e tira a temperatura do seu bebê. Por isso que uma das dicas que eu dou agora, eu falo isso mais pra frente, gente, no vídeo de puericultura, mas eu vou adiantar essa dica aqui, que é o seguinte: se você puder investir num termômetro de infravermelho, isso é super bacana. Isso vai facilitar demais a sua vida, demais a sua vida. Por quê? Porque tirar a febre de um bebezinho colocando um termômetro debaixo do braço
É possível? É. Fizemos isso até hoje? Fizemos. Mas se você puder facilitar e investir num termômetro que você possa encostar e tirar a temperatura dele só encostando no ouvido ou na testa, você tira a temperatura mais rápida e você não incomoda o bebê, tá? Então, aí você vai lá, se a temperatura estiver entre 36,5 e 37,2 é a temperatura normal, o bebê tá bem, tá? Bom, voltando ao tema, se você empacotou demais seu pacotinho e ele tá com calor, um dos grandes problemas de colocar muita roupa num bebezinho recém-nascido é que ele vai começar a transpirar demais. E o bebê transpira demais. Aí podem acontecer duas coisas que são problemas, gente. Primeiro, ele vai transpirar demais e ele começa a desidratar. Desidratação é um problema. 2, se ele ficar molhado, com aquela roupa molhada sobre o corpo, você pode começar a provocar doenças respiratórias no bebê, porque ele tá úmido, né? Então, notando que o bebê está incomodado, e também, gente, é fácil, põe o dedo por dentro da roupa. Percebeu que está molhado, que está úmido ali dentro? Começa a tirar um pouquinho de roupa do bebê, tá? Agora a gente vai entrar falando um pouquinho da fisiologia dele somado ao enxoval. O que é importante você comprar para o seu bebê? Roupas de algodão. Você não vai usar nenhum tipo de outra roupa no seu bebê que não seja algodão, gente. Sintético nem pensar, lã nem pensar, porque esse tipo de material, eles dão muita alergia no bebê. E alergia não é um processo, como eu falei lá no comecinho do vídeo, a descamaçãozinha é normal, mas brotoeja não é normal. E sintéticos dão brotoeja, dão alergia no bebê. Então você vai usar no seu bebezinho roupas de algodão. Eu vou falar disso mais pra frente. Por que as roupas de algodão? Porque as roupas de algodão, elas fazem a troca de calor com o ambiente, tá? Então, se você colocar uma roupa de algodão no seu bebezinho e ele começar a transpirar, a roupa consegue eliminar um pouco desse calor pro ambiente, tá bom? Então, lembre-se sempre, a primeira regra de ouro, roupas de algodão pro seu bebê, tá? E no verão, Pri, como é que eu vou vestir meu bebê no verão? Bom, no verão você vai vestir o bebê com roupas leves e confortáveis, sempre levando em consideração a idade do seu bebezinho. Se o bebê é recém-nascido ou até os primeiros 3 meses, lembra que eu falei que, bom, recém-nascido de 1 mês, a temperatura dele ainda não está calibrada, você vai sim ter que proteger mais seu bebê com mangas longas, né? A partir daí você vai começar a medir. Se você morar num lugar que é ultra quente, talvez você consiga flexibilizar e colocar bodezinhos de manga curta, ou colocar uma calça com um bodezinho de manga curta, ou colocar um body de manga longa com um shortinho. Você pode flexibilizar um pouquinho. Ah, Pri, mas aqui onde eu moro faz um calor de 40 graus. Ok, lembre-se que no primeiro mês o bebê ainda sente frio. Então você vai ter que ficar atenta ao que eu expliquei agora sobre a temperatura dele. Porque pode estar um calor horroroso para você, mas o bebê pode estar sentindo um pouco mais frio ou pode estar incomodado ainda com a temperatura ambiente, tá? Então, tudo isso você vai ter que conhecer seu bebê. Você vai colocando a mãozinha, checando se o bebê tá frio. Se estiver frio, você pode deixar ele ali com as roupas mais confortáveis, mas coloca uma mantinha em cima, tá bom? É sempre isso. Outra pergunta que as gestantes sempre me fazem, gente, essa pergunta sempre vem. Bebê pode ficar no ar-condicionado? Pode, bebê pode ficar no ar-condicionado. Tanto que na maioria das maternidades, quando o bebê nasce e ele vai para o quarto com você, a temperatura do quarto está regulada a 22 graus. Eu vou contar uma experiência pessoal. Quando nasceu meu primeiro filho, eu falava, gente, meu filho vai passar frio, eu tô passando frio, não sei o que, ia lá e desligava o ar-condicionado. E a enfermeira sempre voltava e sempre religava o ar-condicionado. Eu falava, mas não posso deixar desligado. Ela falava, não, porque no tempo que ele passa no berçário, a temperatura do berçário é a 22 graus e ele precisa se acostumar com essa temperatura. Ok, então assim, você mora num lugar que faz um calor muito grande, você pode usar o ar-condicionado? Pode, desde que ele esteja calibrado entre 22 e 24 graus, tá? Essa é a temperatura confortável. 24 graus é a temperatura normal, onde tá todo mundo confortável. Então, assim, no lugar faz muito calor,
coloca o ar-condicionado calibrado dentro desse range, tá, gente? Entre 22 e 24 graus. Então, esse vai ser o nosso ponto de partida, né? Uma outra coisa, gente, a mesma coisa vale para o carro, tá? Você vai sair com o bebê, lembrando que é sempre importante que o bebê não saia de casa até os 3 meses, porque as vacinas dele não estão completas até os 3 meses e ele não tem o sistema imune formadinho até os 3 meses. Então, assim, se você precisar sair com o seu bebê para ir ao pediatra, para ir dar uma vacina, enfim, pode usar o ar-condicionado do carro? Pode, mas desde que ele também esteja dentro dessa temperatura. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o ar-condicionado do carro, tá, gente? Mas é só para vocês saberem, em casa ou no carro, entre 22 e 24. Uma outra coisa super importante, é que os filtros do ar-condicionado, tanto da sua casa quanto do seu carro, tem que ser trocados antes do bebê nascer, tá? Você não pode correr o risco de ter um filtro de ar ali com um problema, com ácaro ou contaminado com qualquer coisa, o bebê vai nascer, você vai colocar o bebezinho sem imunidade em contato com aquele ar, tá bom? Então a troca dos ares, dos filtros de ares condicionado, tanto do seu carro quanto da sua casa, devem ser feitos antes do bebê nascer. Dito isso, uma outra coisa também, Pri, posso usar ventilador? Né? Não tenho ar-condicionado, mas posso usar ventilador? Pode. Desde que o ar não esteja, ou desde que a corrente de ar não esteja voltada para o bebê, tá? Isso vale também para a localização do berço em casa. Localização do berço nunca pode ficar, gente, debaixo da janela. Correntes de ar fazem mal para o bebê e dão doenças respiratórias, tá bom? Então, assim, pode usar ventilador desde que a corrente de ar não esteja focada no bebê, tá? Nota importante, os bebês eles sofrem muito com alterações, com mudanças bruscas de temperatura. Então, assim, se você está em casa e vai sair de casa para um lugar quente, o bebê está no ar-condicionado em casa, e você vai sair para um lugar quente, desliga o ar-condicionado, deixa o bebê chegar naquela temperatura ambiente e sai, tá? Mesma coisa para descer do carro. Desliga o ar-condicionado do carro, espera um pouquinho para sair do carro. O contrário também vale, gente. Tirar o bebê de um lugar muito quente e botar num lugar muito frio. Isso é ruim até para adulto, né? Então, assim, estabiliza um pouquinho a temperatura do bebê, vai entrar com ele num lugar frio, então não põe ele direto no ar-condicionado. Entra no lugar, entra dentro de casa, espera a temperatura, né, abaixar um pouquinho, aí você leva ele pro ar-condicionado, tá? Não põe ele do frio pro quente, nem do quente pro frio, tá? Cuidados, que eu falei que eu ia falar para sair com o bebê de carro, né? Cuidados para sair com o bebê de carro. Gente, no trajeto é muito importante prestar atenção na temperatura do veículo, como eu falei, entre 22 e 24 graus, tá? É normal quando a gente vai sair com o ar-condicionado ligado que o bebê às vezes esteja com uma roupa de verão, né? Então, dentro do carro você vai medindo. Se o bebezinho tá saindo muito confortável, de manguinha curta, etc e tal, coloca uma mantinha sobre ele, porque ele vai ficar sentadinho ali e a temperatura dele vai começar a baixar, e às vezes pode abaixar demais, tá bom? Então verifica a temperatura se ele não tá com o corpinho gelado. O contrário também vale. As cadeirinhas que a gente, ou o bebê conforto, ou a cadeirinha que a gente colocar o bebê, né, ela diminui a ventilação ali onde o bebê tá sentado. Então aquilo ali pode ficar um forninho, tá? Então é bom sempre prestar atenção se aonde o bebê está sentado, se você não ligou o ar-condicionado, qualquer coisa, se o bebê não está com muito calor na cabeça, nas costas, tá, gente? Isso é importante ficar atento. Vamos falar sobre as compras agora? Agora que a gente já falou um pouquinho sobre a fisiologia do bebê, agora vocês já entenderam um pouquinho da fisiologia do bebê, então agora a gente vai para as compras. Mas antes de falar das peças em si, eu vou dar algumas dicas que são importantes vocês notarem. Então, lápis e caneta na mão, tá? Anota essas dicas porque são informações importantes para vocês comprarem as peças em si, tá? Então, assim, ó, a primeira coisa que eu já falei lá atrás, eu vou retomar esse assunto, presta atenção, você tem que saber
a estação do ano que seu bebê vai nascer, tá? Essa é a informação mais importante de você ter. Qual é a estação do ano que seu bebê vai nascer? Os 3 primeiros meses e os 3 meses seguintes. Em cima disso, você vai fazer o enxoval de 6 meses do seu bebê, tá? E esse é o enxoval principal, gente. Eu vou falar disso mais pra frente também, mas guarda essa informação. Primeira, a estação do ano que seu bebê vai nascer. Segunda, os primeiros 6 meses são os mais importantes do enxoval. O resto pode ficar para depois, tá? Você vai se concentrar nos 6 primeiros meses de enxoval do seu bebê. Uma outra coisa que a gente fala, gente, com relação à estação do ano é assim. Se você mora num lugar que faz muito mais frio ou muito mais calor, essa atenção para a estação do ano tem que ser redobrada, né? Porque assim, se você mora numa cidade do sul do país ou numa cidade de serra, que a gente sabe que faz menos calor ou que o calor não é tão intenso, você vai naturalmente usar roupas de frio por mais tempo, né? Ao contrário, se você mora numa cidade que é muito quente, faz calor o ano inteiro, chove muito pouco, faz frio muito pouco, você vai usar roupas de calor por mais tempo. Apesar de que quando é recém-nascido, você sempre tem que ter peças de frio para o seu bebê, né? Mas você vai usar muito mais roupas de calor, nesse caso. Um outro fato importante, uma outra observação importante para fazer na hora de comprar as peças do enxoval do seu bebê é aonde você mora, quantas vezes você vai conseguir lavar roupa. Por que essa informação é importante, gente? Porque isso vai definir a quantidade de peças que vocês vão comprar. Então, assim, se você tem alguém para te ajudar em casa, se você tem uma secretária, uma mãe, uma irmã, alguém que vai te ajudar em casa e que vai lavar roupas para você com mais frequência, ótimo. Se você não tem essa ajuda, aí a gente vai ter que calibrar isso também, tá? A lista de enxoval que a gente vai passar para vocês é para quem vai conseguir lavar roupa 2 vezes por semana. Então, se você vai conseguir lavar roupa 2 vezes por semana, em condições normais de pressão e temperatura, essas roupas vão secar, ótimo. Então, você vai se basear em cima da quantidade de peças que a gente vai te dar. Se você vai lavar menos roupa, você tem que comprar mais peças. Se você vai conseguir lavar mais vezes, você pode flexibilizar isso um pouquinho, mas não muito, tá, gente? Porque bebê recém-nascido suja muita roupa, tá? Então, assim, ó, coisas que você precisa observar. Aonde você mora? Seca a roupa com facilidade? Não seca? As roupas que você vai comprar, elas podem ir na máquina de secar roupa? Você tem secadora de roupa? E essas roupinhas vão poder ir na máquina de secar roupa? Porque assim, gente, as roupas que você compra no exterior, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, são roupas feitas para ir na máquina de secar roupa. As roupas aqui do Brasil não são. Então, se o seu enxoval vai ser feito todo no Brasil, você tem que pensar que essas peças elas vão ter que secar no varal, tá? Então, eu já falei, né, que o bebê recém-nascido, gente, ele suja muita roupa, tá? Muita roupa. Então, tem gente que... Uma outra pergunta que as pessoas me fazem muito. Eu vou investir em roupas de recém-nascido, em tamanhos RN? É assim, gente. Você vai usar RN sim, né? Mas tem bebês que perdem esse RN muito rápido. Então, a gente trouxe aqui algumas dicas para vocês saberem se vocês vão usar por mais tempo ou por menos tempo. E aí a gente vai calibrar quantas peças a gente tem que comprar no tamanho RN, tá? Então assim, ó, na minha opinião, a primeira coisa que vocês têm que fazer para saber se vocês vão precisar, quantas peças de RN vocês vão comprar é, na hora do ultrassom, vocês vão questionar o ultrassonografista sobre o tamanho do seu bebê. Se o ultrassonografista falar, o seu bebê é grandão, aí você já sabe que você tem que ter menos peças RN. E eu até aconselho a levar algumas peças P's para maternidade. No vídeo de maternidade eu falo isso, mas eu já tô dando uma dica aqui. Então, se o ultrassonografista falar que seu bebê é grandão, você vai usar menos peças RN.
Se o ultrassonografista falar, ah não, seu bebê é tamanho normal, seu bebê vai usar RN aí pelo menos pelo primeiro mês. Ah, seu bebê é piquititico, então você vai usar aí uns 2 ou 3 meses, dependendo do tamanho que seu bebezinho nascer, tá? Uma outra coisa é se a sua gestação é de gêmeos, se a sua gestação é gemelar. Se você estiver esperando gêmeos, sim, seus filhos vão usar RN por muito mais tempo. Você vai usar aí por 2, 3 meses o RN, tá? Porque gêmeos normalmente eles nascem um pouquinho menores. E um terceiro ponto a ser observado é se você tem uma gravidez de risco ou se você tem qualquer problema clínico que porventura possa antecipar seu parto, você possa ter parto prematuro, sim, você vai usar o RN por muito mais tempo, tá? Então, assim, vamos rever os itens, né? O primeiro item a ser observado, você vai questionar o ultrassonografista sobre o tamanho do seu bebê. Se seu bebê for normal, você vai usar RN por 1 mês. Se o seu bebê for pequeno, você vai usar por 2 ou 3 meses. Se seu bebê for grande, você vai usar pouco. O segundo item, se a sua gravidez é gemelar, então você vai usar o RN por muito mais tempo, pelo menos uns 2 ou 3 meses. E se a sua gravidez é de risco, se você tem problema clínico, você também vai usar por 2 ou 3 meses, tá bom? Então, tiramos o estigma do tamanho RN. Tô falando isso, gente, porque assim, ó, muitas de vocês têm amigas que já tiveram filhos ou consultaram alguém em algum lugar sobre isso, e tem muitos lugares dizendo para não comprar RN. E aí o que acontece? Tem muitas mães que optam por não comprar o RN, mas daí vão usar o P, a roupa fica realmente grande. Se isso não for um problema para você, ok, você não precisa comprar RN, tá? Mas lembra que o bebezinho vai ficar ali meio grande, meio piquititico dentro de uma roupa muito grande, ele vai ficar ali sobrando tecido, tá? Mas se você faz questão de ter o bebê no tamanho certo, aí você vai ter que investir nas roupinhas RNs, tá bom? Aqui eu já falei. Agora vamos falar um pouquinho das roupinhas em si, né? Gente, comprar roupinhas de bebê é uma delícia, de fato, é uma delícia. Eu lembro quando eu fiquei grávida do meu primeiro, a primeira coisa que eu fiz, eu saí da clínica, o meu resultado positivo, eu parei na primeira loja de roupa de bebê e fui comprar um macacãozinho e uma mantinha para ele. Eu me realizava comprando roupas de bebê. Mas hoje em dia, economicamente, não é assim, né? A gente não pode se dar o luxo de ficar comprando toneladas de roupas de bebê que a gente não vai usar, né? Outra coisa, vocês vão notar depois que o bebê de vocês nascerem que a gente usa as peças que estão em cima. Nunca dá tempo de chegar embaixo, porque a gente lava tanto. Então, assim, a gente usa muita roupa de bebê, mas a gente usa muito body e muita calça. A gente usa pouco macacão, principalmente nos 3 primeiros meses do bebê, porque ele sai pouco. Depois dos 3 primeiros meses, sim, a gente usa mais, sim, a gente sai mais com o bebê, aí a gente sai com ele mais arrumadinho e tal. Mas a minha dica principal é: invista em qualidade de peças, não em quantidades de peças, tá? Os primeiros 3 meses do bebê, ele precisa de um algodão bom, um algodão confortável, que tenha um toque bom sobre a pele dele, porque a pele dele ainda é muito frágil, é muito sensível, é quase transparente a pele de um recém-nascido. Então, gente, se é um conselho importante que a gente pode dar para vocês, invista num algodão bom, tá? Como que eu sei que um algodão é bom, Pri? O algodão é bom quando o toque dele na sua mão é impecável, quando você fala, nossa, que delícia de algodão, tá? Normalmente, os algodões que trazem essa sensação são os algodões peruanos, o algodão Pima. Então, se você puder investir num algodão, num enxoval de body, culote, manta, inclusive até os macacões para o seu bebê, de algodão Pima, de algodão peruano, essa é a dica de ouro de vocês, para vocês, tá? Então lembra, gente, não gasta dinheiro com quantidade, gasta dinheiro com qualidade das roupinhas, tá bom? Pri, quando que eu começo a fazer a compra do enxoval do meu bebê? Bom, a compra do enxoval do seu bebê, ela deve começar aí no 4º mês de gestação,
Para quem fez a sexagem fetal e já sabe o sexo do bebê, você pode até começar um pouquinho antes, né? Mas normalmente você vai fazer entre o 4º mês e até o final do 6º mês, tá, gente? Não pode passar dessa data para não ter risco de ter um parto prematuro e o bebê não ter roupinha, tá bom? Quando você estiver comprando, você pensa, a coisa que você tem que ter em mente é, ele vai usar mais as roupas de baixo, mais bodies e mais culottes, tá? Principalmente para os primeiros 3 meses. Então você não precisa comprar muitos macacões de sair. Lógico que você vai comprar alguns para levar para maternidade, para levar o bebê para o pediatra, para receber uma visita em casa, você vai querer o seu bebê arrumadinho e tal. Mas na maioria do tempo, gente, você nem vai ter tempo de vestir o bebê com macacões lindos que você comprou nos primeiros 3 meses. Então deixa esses macacões lindos mais para frente, dos 3 meses em diante, tá bom? Invista nos mijões e nos bodies de algodões confortáveis, tá? Pri, faço enxoval no Brasil ou fora? Gente, hoje em dia tá com o dólar no valor que tá muito complicado de sair. Com o isolamento social tá mais complicado ainda porque a gente não pode viajar. Então assim, se você tiver a disponibilidade de comprar pela internet fora do Brasil e vir, ótimo, você pode comprar isso lá, né, fora. Aqui no Brasil a gente também tem excelentes fornecedores, principalmente desse algodão pima que eu falei. E então você pode comprar esse enxoval todo pela internet. Se você encontrar um bom fornecedor de um algodão, um tecido de boa qualidade, você pode comprar todo o enxoval pela internet sem problema nenhum, aqui no Brasil mesmo, tá bom? Mas se você quiser comprar lá fora e pedir para a empresa na qual você comprou lá fora enviar para você, sem problemas, tá? Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as peças em si. Então, para quem... Eu vou começar a falar de peça por peça, das identidades de cada peça e das quantidades no final, tá bom? Então a gente vai começar falando do body. Gente, o body, existe body de manga longa. Body é a peça de cima, ela vai fechada na parte da virilha, no bebê. Ele pode ser de manga longa, manga curta ou regata. O fechamento desse body aqui em cima, normalmente, a maioria dos bodies, eles são assim, ó. Eles são com a com a gola bem mais larga, para poder passar a cabecinha do bebê sem esforço. E a gola aqui em cima, ela costuma ser assim, ó. Uma transposta em cima da outra. Tá? A maioria dos bodies que vocês vão encontrar por aí são assim. Mas, se vocês encontrarem bodies que tem o colchetezinho fechado aqui, gente, aqui na lateral, eu indico pra vocês. Por quê? Vocês vão lavar tanto esse body que essa da gola transpassada, ela acaba cedendo e ela acaba ficando bem frouxinha aqui, tá? Essa que tem os colchetes aqui em cima, pra fechar, eles duram muito mais, tá? E é fácil de você passar pela cabecinha do bebê também, tá bom? Gente, eu vou colocar aqui uma dica super pessoal minha. A maioria das mães não fazem isso, mas a gente tem algumas clientes que eu comentei isso e pela própria experiência elas acabaram adotando, mas isso é muito pessoal, tá? O body, ele costuma ter o fechamento dele na parte de baixo, na virilha, fechadinha também, né, por botões de pressão, por esses botõezinhos de pressão que eu falei que ficam aqui em cima. O que acontece? Quando o bebê faz xixi, a fralda incha, né? E se aquilo tiver, aqueles botões de pressão estiverem presos lá embaixo, se a fralda encher demais, ela começa a apertar o bebê. E eu percebi muito isso no meu primeiro filho, que ele começava a chorar e eu não sabia de onde estava vindo. A fralda estava muito cheia e começava a estrangular o bebê ali embaixo, né? Começava a apertar demais ele. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a deixar o body solto. Eu prendia bem dentro da calça do bebê, mas eu não prendia os botões de pressão lá embaixo na virilha dele. Eu deixava só na fraldinha.
eu notei que eu proporcionava um conforto maior para o meu bebê. Vocês podem fazer o teste em casa, vocês podem fechar o body em cima da fralda, e se vocês acharem que aquilo tá ficando muito apertado para o seu bebê, é só deixar solto, lembrar de prender bem dentro da calça, para que não suba e não deixe as costas nem a barriguinha do bebê expostas, tá bom? Isso é uma dica super pessoal, tá, gente? Mas não é via de regra isso não, tá bom? Gente, uma coisa importante a se notar dos bodies, eu já falei da gola, né? Que a gola pode ser ou uma sobreposta a outra, ou com os botões de pressão aqui, para abrir e fechar. Uma coisa que a gente tem que... Comprou o body, além dos cuidados especiais que a gente tem na lavagem, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é tirar todas as etiquetas da peça, tanto da calça quanto do body. O que tiver etiqueta você tira, tá? Ah, Pri, mas como é que eu vou saber que tamanho é na hora de guardar? O ideal é que você faça uma gaveta separada para cada tamanho, ou pelo menos você identifique na própria gaveta, tá? Então, recém-nascido você vai colocar numa pilha, os P's você vai colocar em outra, M's em outra, G's em outra, tá? Você identifica na gaveta ou no guarda-roupa, onde você vai guardar a roupinha dos seus filhos, do seu bebê. Mas você tire todas as etiquetas, porque etiqueta, eles incomodam demais o bebê, demais. E não só aquelas etiquetas soltas que a gente conhece, não só essas de cima, tá? Dentro das peças também tem, então vocês têm que virar a peça do avesso e cortar tudo. E rente, tá? Para não deixar aquelas pontinhas também para machucarem o bebê. Outra coisa é que existem etiquetas que elas são estampadas na peça. E aquilo, conforme vai lavando, ela também vai soltando umas pontinhas, ela vai ficando meio arrebitadinha para cima. Ah, Pri, como é que eu resolvo isso? Fácil, gente. Com cuidado você vai pegar a peça, o seu body ou a sua calça, e vai passar uma giletezinha em cima, até você conseguir tirar toda aquela cola, né, da etiqueta estampada, tá bom? Gente, uma coisa super importante, não comprem peças que tenham botões internos, porque os botões internos, quando o bebê deita, ele vai deitar em cima daquele botão, aquilo vai machucar ele. Então, assim, você pode comprar peças que são às vezes transpassadas, né? Existem aquelas peças tipo kimono, mas se a peça tiver alguma coisa por dentro, você não compre ou corte, tá? Se você fizer muita questão da peça, você não compre. Ou se você comprar, você corte o botão interno. Não pode deixar botão interno dentro de peça de bebê, machuca o bebê, tá? Uma outra coisa importante de vocês saberem, se você morar num lugar frio, a gente já teve uma cliente, por exemplo, que tinha o hábito de aquecer as peças em cima de um secador, de um aquecedor que ela tinha, né? Até o dia que ela, infelizmente, botou a peça no bebê e o bebê começou a chorar. Os botões de pressão da peça esquentaram e ela esqueceu que a peça tinha. Mas, na verdade, o dela não era aqui em cima, tá, gente? Era o botão de baixo. Aqueceu e acabou tocando na pele do bebê e acabou machucando o bebê. Então, assim, cuidado na hora de aquecer as peças do bebê. Eu sempre digo que você quer aquecer a peça, você mora num lugar frio e quer aquecer a peça do bebê, coloque dentro de você. Antes, enquanto você estiver dando banho do bebê ou qualquer coisa assim, coloque as peças dentro da sua blusa, dentro da sua calça para aquecer a peça na sua temperatura, tá? Essa é a melhor temperatura e você não corre risco de queimar o bebê e você vai colocar na temperatura corporal, na sua, né? E vai estar quentinha pro bebê, tá bom? Dica interna, tá, gente? Tudo isso é dica interna. Vamos lá. Então, outra coisa importante na hora de comprar uma peça de body ou de calça, mas principalmente de body, macacão, gente, você tem que passar a mão por dentro de toda a peça, para ver se, porque às vezes tem peças que elas têm bordados, elas têm aplicações, e que por dentro aquilo é áspero. E lembra, a pele do bebê é muito, muito fina. Qualquer coisa que toca ali com um pouquinho mais de aspereza vai machucar o seu bebê, ele vai chorar à toa e você não vai saber por que o bebê tá chorando, tá bom? Então é importante sempre passar a mão por dentro da peça toda
para você ter certeza de que você não tem nada ali que possa machucar seu bebezinho. Na dúvida, compra coisas que sejam só estampadas por fora, que não tenham nenhum bordado, nenhuma aplicação, tá? Mas se você fizer questão, lembra sempre de ter certeza que o forro, se a peça for bordado, que o forro que cobre aquele bordado vai proteger bem por dentro, tá? Bom, dado todas as dicas importantes sobre a peça, o body, o que a gente indica? Que vocês comprem, a quantidade que a gente indica, que vocês comprem 5 peças RN, que são as peças que você vai levar para a maternidade, basicamente, e vai sobrar algumas para você usar com ele em casa. 8 peças P, 8 Ms e 8 Gs. Gente, uma coisa que eu já vou falar agora, se você não for comprar o enxoval fora do Brasil, porque normalmente quando você vai comprar fora do Brasil, compensa muito você já trazer tudo, inclusive as quantidades, os tamanhos maiores, né? O G, GG, 1 ano, enfim. Mas se você não vai comprar fora do Brasil e assim, não é uma coisa que vai valer super a pena você comprar os tamanhos maiores, deixa para comprar os tamanhos maiores mais para frente. Porque são peças que você pode comprar em lugares diferentes, você pode levar o bebê, e olha, você pode fazer de tudo e você não precisa gastar esse dinheiro nesse momento. A gente tem que ser prática na hora de montar o enxoval do bebê. Praticidade e economia na hora do enxoval do bebê é muito importante, porque você vai ter alguns outros vários gastos, tá? Então você pode economizar aí, não comprando as peças. Se você for fazer seu enxoval aqui no Brasil, compra suas peças RN, P e M no máximo, porque se o seu bebê for grandão, ele já vai usar M já com 4, 5 meses, né? 6 meses. Então, não compre as peças grandes. Mas se você for comprar, então 5 RNs de body, 5 RNs, 8P, 8M e 8G, tá? Vamos para o próximo item. Calça. Calça, você pode encontrar calça com o nome de calça, culote ou mijão, tá? Aqui valem as dicas que eu já falei antes, retirar todas as etiquetas delas. Normalmente, o culote, que é essa calça, que vai por dentro do macacão, ela não é uma peça que tenha botões na perna, tá? Ela é uma peça inteira e isso é muito comum, é difícil você encontrar um mijão que tenha botões. Se você encontrar, ok, mas o mais comum é não tê-los, tá? Uma outra coisa que a gente fala sobre Por que eu falei dos botões? Porque eu vou falar muito dos botões, dos macacões com botões na calça mais pra frente. Uma outra coisa importante de vocês saberem é a calça do bebê, o culote ou o mijão, ele pode vir com ou sem a ponta, né? Ele pode vir com o que eles chamam de meia na calça, né? Então o culote ele pode vir com ou sem ponta. O que eu indico para as nossas clientes na maternidade? Se você quer que a calça dure um pouquinho mais, você pode comprá-la sem ponta e usar com meinha, né? Você tem um modelo com meinha, mas o pé do bebê normalmente fica muito frio, então o ideal é que você coloque uma meinha mesmo por dentro dessa calça com ponta. E você ainda tem um terceiro modelo que você pode comprá-la com ponta e depois cortar essa ponta da calça, que você não vai danificar a peça. Tem ali uma costura que fica perfeita e você pode usar por mais tempo. Qual é o único detalhe da calça com ponta? É que à medida que o bebê vai crescendo e essa calça vai esticando, os dedinhos dele que estavam assim vão ficando assim lá dentro, né? Porque a calça tá esticando, tá puxando. E assim, a gente já viu alguns bebês de clientes nossos chorarem à toa e a hora que a gente vai ver, tira a calça, o pé do bebezinho volta ali, porque ele fica muito tempo às vezes com a calça, uma hora já é o suficiente para aquilo incomodar e doer demais. Tira a calça, o bebê parar de chorar. Então fica a dica pessoal, a minha experiência pessoal, e tá gente, eu sempre coloco como minha, mas vale muito a pena cada um analisar o que é melhor para si. Eu sempre usei para os meus 2 filhos a calça sem ponta, sem meia. Eu usava uma meinha à parte e prendia a meinha na calça, que assim a calça não sobe, mas ele fica com a meinha confortável, tá?
E meia, gente, é um negócio que vocês vão comprar muito, muito. Vocês vão usar muita meia. É inacreditável a quantidade de meia que o bebê usa. E aqui vai uma curiosidade do bebê. O bebezinho, gente, ele tem... Eu vou falar isso no vídeo de banho do bebê. Mas o bebezinho, ele tem chulezinho na mão e no pé. A gente tem sempre que abrir, na hora que for dar banho, eu tenho que sempre abrir e lavar bem, porque eles têm chulezinho. Por isso que eu falei da meinha, que vocês vão usar muita meinha, porque tem chulezinho mesmo. Vocês não vão usar a mesma meinha ali o dia inteiro, tá? Todas as trocas do bebê, vocês vão acabar trocando meinha também. Bom, dito as curiosidades do mijão, do body ou culote, do mijão, da calça ou culote, a gente vai para as quantidades. Então, as mesmas quantidades do body, 5 RNs, 8 Ps, 8 Ms e 8 Gs, tá? Sempre, gente, vocês vão trocando na troca do bebê, vocês sempre vão acabar trocando, principalmente quando ele é muito pequenininho, primeiro, segundo, até o terceiro mês, vocês vão trocar tudo, tá? Na hora de trocar o body, vocês vão trocar a calça junto. Eles fazem xixi em cima de si. Vocês vão entender o que eu tô falando. Agora a gente vai falar um pouquinho dos macacões. Os macacões dos bebês é aquela peça que você vai usar por cima do body e do mijão. Os macacões, gente, vocês vão usar muito pouco, como eu falei, até os primeiros 3 meses do bebê. Então não precisa comprar um caminhão dessas peças. Comprem poucas peças, tá? Mas elas têm que ter uma qualidade de algodão excelente. Elas não podem ter muitos bordados ou muitas aplicações por dentro que machuquem o bebê, porque como eu falei, algumas peças às vezes elas são bordadas na parte de cima e o body, às vezes ele de tanto usar, ele acaba cedendo e aquela aplicação acaba arranhando todo o bebê, tá? Vocês vão ver que são alguns detalhes importantes. Uma coisa importante na hora de comprar os macacões, gente, são macacões ou conjuntos são as peças que vocês vão usar por cima. Então assim, pode ser 2 peças, uma camisetinha e uma calça separada, ou só macacão, ou uma jardineirinha e uma camiseta, enfim. Qualquer peça que vocês forem comprar que vá por cima da calça e do body, vocês têm que lembrar que a calça desse macacão tem que ter botões. Por quê? Porque daí você não vai precisar desvestir o bebê inteiro na hora de trocar a fralda do bebê. Você só vai desabotoar o macacão, tirar a calça dele e trocar a fraldinha, tá bom? Isso é super importante, gente. Qualquer calça ou qualquer macacão que vocês forem comprar para usar por cima do conjunto de body e mijão, vocês têm que comprar com botões nas pernas. Botões nas pernas. E esses botões, gente, de preferência, serem esses botões de prensa mesmo, não os botões de plástico. Porque botões de plástico, eles costumam ser altos e eles costumam machucar o bebê, tá? Então, isso é uma coisa importante a ser observada. Outra coisa, gente, se vocês forem comprar conjuntos para os seus bebês, não comprem calças jeans, tá? Calça jeans é um tecido que é duro para o bebê, é desconfortável para o bebê. Então, o ideal nesses conjuntinhos é ser malha, linha, moletom, algodão, mas nada de tecido duro, nada de tecido rígido. Não pode ser sintético, não pode ser lã, porque dá alergia no bebê, tá? Coisas importantes a serem observadas nos macacões, gente, isso é super importante, principalmente depois que eles já crescerem um pouquinho mais, vocês vão usar muito mais macacão, vai chegar uma hora que vocês não vão usar as peças de baixo e vão querer usar só o macacão, enfim. Atenção nessas dicas aqui, ó. A abertura desses macacões, eles têm que ser de botão ou de zíper, mas desde que eles abram inteiro. Não só, tem umas peças que elas vão só até a virilha e a parte de baixo é fechada. Como é que você encaixa o bebê por ali? É super difícil. Então, como é que você vai fazer? Você tem que ter ele totalmente aberto até a virilha e depois aberto para as pernas, tá bom? Uma coisa importante na hora de comprar, tanto com botão quanto com zíper, é testar muito isso. Testar o zíper, testar os botões para ver se está funcionando direito. Porque vocês vão abrir e fechar tanto que às vezes tem peças que a gente compra e na primeira vez que você vai abrir, ele rasga e você perde a peça, tá?
Outra coisa, se for botões botões normais, se a peça for daquelas de botões normais de alinhavar, você tem que reforçar esses botões, tá? Para não ter o perigo desses botões se soltarem, né, da linha que eles estão ali presos e acontecer um acidente com o bebê, tá bom? Um outro modelo legal de comprar, gente, é o modelo tipo kimono, tá? Que eles são transpassados e você consegue vestir o bebê com muita facilidade. O que não comprar? Modelos que abrem pela lateral inteira, porque é impossível você encaixar um bebê pela lateral de uma roupa, ou peças que abram pelas costas. Como é que você vai encaixar um bebê e prender aquilo pelas costas, os botões pelas costas, segurando o bebê com uma mão só, segurando o bebê com a outra? É impossível, gente. Então, assim, às vezes tem peças que são lindas, mas elas são muito, muito pouco ou nada úteis. Então, assim, não comprem nada que a abertura seja inteira pela lateral ou que sejam pela abertura pelas costas, tá? A abertura é sempre pela frente ou sempre transpassadas, tipo kimono, tá bom? A próxima dica. Gente, nunca compra coisa de gola alta para bebê, porque bebezinho não tem pescoço, né? O bebezinho tem um tiquito só de pescoço. Então não compra, porque senão o bebê vai ficar assim, ó, nas roupas dele, tá? O que vocês vão fazer? É sempre comprar coisas com as golas normais, mas de preferência no macacão, né? Nunca abotoar o último botão, tá? Deixa o último botão solto para aquilo não ficar prendendo e apertando e até machucando o pescocinho do seu bebê, tá bom? Zíper, se a peça tiver zíper, isso é importante. Comprar aquelas peças que tenham uma proteção do zíper, sabe? Quando você compra aquelas peças que o zíperzinho para aqui de baixo, assim, e aí não machuca, mesmo que encostar no pescoço do seu bebê não vai machucar, tá? Isso é importante. Nunca compra aquele zíper que para inteiro aqui em cima, porque aquele pedacinho de nada do zíper de plástico aqui, ó, vai ficar arranhando o pescoço do seu bebê e você vai ver que vai machucar, porque a pele dele realmente é muito fininha. Bom, eu já falei, né, que é importante comprar a calça ou o macacão com abertura de botão nas pernas para facilitar a troca de fralda, né? Então, Pri, quantas peças, agora vamos para as quantidades, quantas peças eu compro de macacões? Os pequenos você vai usar pouco, então assim, para maternidade você vai comprar RN, você vai comprar 6 peças de macacão, porque você vai levar para maternidade também, tá, gente? Então você compra 6 peças de macacão, você compra aí os tamanhos maiores de macacão. Você pode comprar 6 peças de P, que você vai usar pouco, aí você pode comprar os outros, você pode comprar um pouquinho mais. M você já pode comprar 8 peças, G você pode comprar 10 peças, tá? Não mais do que isso, gente, é mais do que suficiente, tá bom? As meias eu falei que vocês vão usar bastante, né? Então, meias vocês vão ter que ter um estoque, a gente indica que vocês compram aí por volta de 10 peças de meinhas. As mantas ou cueiros, mantinha, gente, é aquela mantinha de algodão fininha que você vai carregar para todos os lugares. Muitas vezes o bebê vai dormir com essa mantinha no carrinho, dormir com essa mantinha no bercinho. Então, assim, o que a gente indica? E você precisa ter uma na bolsa do bebê sempre de reserva. Então, tem uma que vai acabar morando ali dentro da bolsa, né? Você vai trocar para lavar e tal, mas você sempre vai colocar uma dentro da bolsa do bebê. Então, o que a gente indica? Que você tenha 4 mantinhas, tá? Você pode comprar 2 de linha e 2 de algodão, você pode comprar todas de algodão, mas assim, o algodão é primordial. Se você quiser mesclar a manta ou o cueiro, que é o outro nome da mantinha, com algum outro tecido, você pode comprar ela de linha, tá? Então, é isso. Paninho de boca. Paninho de boca vai ser seu melhor amigo, sempre. Você vai ter paninho de boca sempre à mão. Você vai usar paninho de boca para limpar o bebê, você vai usar paninho de boca para tudo, gente, tá? Então, paninho de boca, a gente indica que você tenha pelo menos 10 paninhos. Paninho de boca é um tecidinho pequenininho, de algodão, gostosinho para limpar a boca do bebê e para te assessorar no que você precisar.
tá? Para fazer uma limpeza de bebê de última hora, qualquer coisa, você vai usar esse paninho, tá? Algodão, 10 unidades. Fralda de ombro, gente. Fralda de ombro é aquela que você joga aqui, para depois que você amamentou o bebê, que você deu de mamar pro bebê, você vai colocar o bebê aqui para rotar, tá? Qual é a outra função da fralda de ombro? Pessoas que depois que o seu bebezinho estiver maior e que você forem visitar você e quiserem pegar o seu bebê. Gente, vocês não vão pedir, vocês vão simplesmente colocar a fraldinha de ombro no ombro da pessoa para a pessoa poder pegar seu bebê. Por que isso? Porque protege o seu bebê da roupa que a pessoa chegou da rua, né? Além de proteger a pessoa contra gorfada, qualquer coisa, mas a gente aqui, a nossa principal preocupação é com o bebê. Então, é realmente proteger o bebê de qualquer sujeira que a pessoa tenha trazido da rua, na roupa. Então, fraldinha de ombro, tá? Ai, Pri, quantas unidades eu compro de fraldinha de ombro? Gente, meia dúzia de fraldinha de ombro, porque toda hora você vai precisar lavar, tá bom? Então, pelo menos meia dúzia, mas assim, para ter uma quantidade tranquila, para você não ter perrengue se caso não secar qualquer coisa, compra 10 unidades. Mas tem que ser no mínimo 6, tá bom? Gente, uma outra coisa que vocês vão usar muito e que eu sempre falo para as nossas clientes da maternidade, elas falam, Pri, mas isso ainda existe, pra que eu vou usar e tal? E depois de 6 meses ela fala, foi a melhor coisa que eu comprei? É aquela fraldinha de pano branca da Cremer. Sabe fraldinha de pano branca que as nossas mães e avós usavam lá atrás? É aquela lá, gente. Você vai usar aquilo para tudo. Aquilo vai ser um auxílio para mil e uma utilidades. Aquilo vai ser o seu bombril. Entendeu? Então, cada caixinha daquela... E assim, gente, não é bordada, não é com estampa, não é com pintura, não é com nada. É branca, lisa. Qualquer casa de enxoval tem aquilo para vender, tá? Cada caixinha daquela vem com 10. Então, eu aconselho que vocês tenham pelo menos uma daquela, tá? Não precisa passar de 2 caixas. 20 fraldas daquela é suficiente, mas assim, tenha pelo menos uma caixa com 10 unidades, tá bom? Uma outra coisa, gente, não compre sapatinhos. Bebês recém-nascidos, os pequenininhos, eles não compram. O bebê vai usar sapatinho quando ele tiver com 9 meses. Então, assim, não gaste dinheiro com isso, por mais bonitinho que ele seja, tá? Eu já tive clientes na empresa que compraram alguns sapatinhos e não usaram nenhum, tá? O bebê vai usar sapatinho mais pra frente. Você pode usar sapatinhos molinhos, de repente de tecidos e tal, pra deixar bonitinho. Mas tênisinho, sandalinha, essas coisas a bebê não usa. Se você quiser colocar um sapatinho, você pode colocar um sapatinho de tecido. Existem vários lindos no mercado, mas de tecido, molinho, que não aperte o pé do seu bebê, tá? E aí, para você comprar o sapatinho, sempre compra num tamanho a mais para garantir que ou o pezinho do seu bebê é gordinho e não vai apertar, ou o bebê é maiorzinho também não vai apertar, enfim. Use o bom senso, tá? Casaquinhos você vai usar muito, porque às vezes você saiu com o seu bebê, ele tá ali com o bodyzinho, com o mijão, com o macacão por cima, mas você tá num lugar e esfriou. Você tem sempre um casaquinho para colocar. O casaquinho vai ser sempre o seu melhor aliado, tá? Se você puder ter casaquinhos que tenham um gorrinho, é sempre importante, tá? Proteger a cabeça do bebê é sempre importante. Então, tem algumas unidades, por exemplo, se o bebê vai nascer no frio, você vai para lugar frio, ou para sair com o bebê à noite e tal, sempre um casaquinho com gorrinho, tá? Malha, moletom ou linha, tá? Aí você pode comprar, dependendo do tamanho dele, um tamanho P você vai usar pouco, a partir do M você já pode comprar uma meia dúzia que você vai usar, tá bom? 6 unidades é suficiente aí. Aí você já pode comprar ele até um pouquinho maior para você usando mais. Eu lembro que os meus, eu comprava sempre um tamanho M ou um tamanho G e já usava com ele M, tá? Ou eu comprei o M e às vezes em algumas situações usava ele no P, enfim. O casaquinho sempre vai estar dentro da bolsa também. Você sempre vai ter um, junto com a sua mantinha, você sempre vai ter um casaquinho de reserva dentro da bolsa do bebê. Lacinhos, tiaras e fitas são totalmente dispensáveis, desnecessários e só irritam o bebê, gente. Não precisa. Não comprem, não gastem dinheiro com isso. Não emperequetem seus bebezinhos, porque assim, eu já vi bebezinhos terem crises de choro por conta da faixa.
que machucava a cabecinha, apertava, aquilo pinica, aquilo vai deixar seu bebê muito irritado. Então assim, eu sei que é bonitinho, mas é desnecessário. A gente tem que pensar no conforto e no bem-estar do bebezinho, tá bom? Uma outra coisa, gente, que é legal vocês comprarem é aquele babadorzinho tipo bandana, tá? A partir dos 2 meses, o bebê às vezes pode começar a babar ou coisa assim, quando o bebê começar a nascer os dentinhos dele e tal. Então, sempre na hora de amamentar, até aquilo vai proteger a roupinha que ele tiver por baixo. Então, um babadorzinho de bandana é sempre bacana de ter, tá bom? Uma outra pergunta que me fazem sempre é: Pri, preciso comprar pijama pro meu bebê? Não, não precisa comprar pijama. Bebê não usa pijama, tá? Bebê usa body e mijão para dormir. É isso que vai ser o uniforme. Gente, internalize isso dentro de você. O uniforme do seu bebezinho vai ser sempre body e mijão. Sempre, 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 inclusive para dormir. Chapéu, luvas e gorros. Gente, luvinha você vai usar, já vai levar para maternidade. Gorro você vai usar. Sempre é importantíssimo proteger a cabecinha do bebê de friagem, principalmente de golpe de ar. E chapéuzinho você vai usar para quando ele for tomar o banho de sol dele de manhã. Então você pode comprar até algumas unidades, tá? Aí vai de você. A gente indica sempre no mínimo 3 unidades de cada coisa. Chapéuzinho não precisa 3 unidades, tá, gente? Ele cresce, ele vai perder e tal. Você pode ter 1, 2 e ir lavando aí. Mas gorrinho 3 unidades, luvinha 3 unidades, tá? Gente, a luva ela tem uma função importante também. Além dela proteger, né, aquecer a mãozinha do bebê, ela é importante porque o bebê ele tem mania de se bater, né, com a mãozinha. E às vezes a unha tá grande e arranha. Tem alguns bebês que já nascem arranhados, machucadinhos, porque eles se unharam dentro do útero, tá? Então, às vezes, quando a gente ainda tá aprendendo a cortar, a lidar, né, com a unhinha dele, às vezes tem algumas mães que ficam inseguras para cortar a unha e tal. Então, para prolongar um pouquinho esse período, a luvinha também protege o bebê, tá? Desde que não esteja muito calor, né, gente? Com muito calor tem que tirar. Gente, uma coisa importante vocês saberem é a lavagem. A gente, no nosso e-book, a gente tem um artigo inteiro escrito. A Maternidade tem e-books para maternidade e lá a gente tem um capítulo inteiro falando sobre a lavagem das roupinhas do bebê. Mas eu vou dar uma pincelada aqui porque a gente está falando sobre o tema e é importante. Então, assim, a roupinha do bebê ela tem sempre que ser lavada, separado das roupas dos adultos ou de qualquer outra pessoa da casa. A máquina tem que ser esterilizada antes, a roupa tem que ser lavada com produtos especiais para bebê ou sabão de coco. Principalmente esses produtos têm que ser sem cheiro, tá, gente? E nunca, jamais, em hipótese nenhuma, colocar amaciante. O bebê é alérgico ao máximo a amaciante, tá bom? Mas isso vocês podem ler com mais cuidado no nosso e-book depois. Bom, foi o que eu falei para vocês. A gente tá chegando no finalzinho desse vídeo e o importante de vocês saberem é que a gente fez esse vídeo para dar praticidade, para facilitar a vida de vocês. Então, gente, por favor, não exagerem nas compras, tá? Se programem para fazer as compras do bebezinho de vocês até os 6 meses. Depois disso, você já vai estar podendo sair, você já podendo estar vendo peças novas, você pode viajar para fora e comprar essas peças fora do Brasil. Você pode estar, às vezes, num lugar legal, tá? Então, assim, deixa para comprar as peças de 6 meses para frente, depois. Você já vai estar até um fôlego melhor às vezes, de dinheiro, de condição financeira, para estar comprando isso separado depois, mais para frente. Então, tudo vai de cada um, né? Da realidade de cada um. Então, às vezes, a sua situação financeira te permite comprar tudo no começo de uma vez. Às vezes não. Então, o que você tem que saber, o principal, o seu estoque de guerra, tem que ser até os primeiros 6 meses, tá bom? Uma coisa que vocês têm que levar em consideração também, gente, é que vocês vão ganhar muita coisa no chá de bebê, né? Então, se você não fez chá de bebê ou não pode fazer por enquanto e vai fazer depois, nas suas visitas vocês vão ganhar muitas coisas. Então, é legal deixar para ir comprando à medida que vocês vão precisando. E hoje em dia, gente,
com o advento desse isolamento, as empresas, elas se prepararam para oferecer o melhor que elas têm pela internet. Então você pode comprar peças muito boas pela internet e receber na sua casa. Então você não precisa sair comprando toneladas de coisas, você pode ir comprando aos poucos, devagar, desde que você tenha essa quantidade mínima que a gente falou para vocês. Vocês podem ir comprando tudo depois, tá bom? Meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que a gente possa ter ajudado vocês. A gente vai fazer outros vários vídeos sobre temas importantes, mas a nossa função aqui, com toda a experiência que a gente tem atendendo todas as clientes da Maternitá, é que a gente tem que facilitar a maternidade para vocês. É essa a função da Maternitá, é essa a minha função, é esse o nosso lema de vida, é facilitar a maternidade para vocês. Então, assim, tudo que a gente puder facilitar, a gente vai fazer vídeos ajudando, facilitando e orientando vocês da maneira mais correta possível, tá bom? Fiquem em casa, se protejam, fiquem seguras, fiquem tranquilas. A maternidade é uma coisa linda, é uma coisa deliciosa de se curtir, não precisa de ficar preocupada, porque vai dar tudo certo, tá? Contem com Deus, contem comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão!